O GLDX11 é o ETF da Investo para você poder se expor ao ouro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, no Brasil a gente já tem atualmente o Gold 11, o ETF da XP, que é o concorrente, e eu até tenho uma análise completa do Gold 11, eu vou deixar recomendado lá no final desse vídeo, mas aqui a gente vai olhar especificamente o GLDX11 e fazer algumas comparações rápidas sobre ele, o mercado dele, como é que ele funciona, mas também com o Gold 11 lá da XP. Então considere que o Gold 11, lá eu explico um pouco mais sobre a performance histórica do ouro, os resultados, e o GLDX a gente vai comparar justamente um pouco desses dois ETFs, tá? Porque as performances em si são muito parecidas, porque basicamente é o mesmo ativo, né? Bom, antes de analisar o ETF da Invest em si, é importante falar que esse ETF ele nada mais faz do que simplesmente comprar o ETF lá do exterior chamado OUNS, justamente de onça, né? Aquele OZ, aquela onça que serve para medida, né? A gente vê em várias garrafas isso, enfim, componentes líquidos aí do exterior. E o ETF OUNS é da Vanek, né? Parceira da Investo a nível mundial. Bom, já comentei para mim se você tem ouro na carteira e como você prefere se expor a ele. Se é pelo Brasil, se é por algum ETF do exterior, ou se você tem barras de ouro em casa, né? Comenta para nós aqui. Mas se for barra de ouro em casa, não comenta o endereço, tá? Vai que alguém acha aí. Bom, então o ETF OUNS, que basicamente replica aqui a performance do ouro, ele é o ETF original da Vanek que a Investo compra, tá bom? Então, bem por alto, ele tem aqui 0,25% de taxa de administração lá para os americanos, né? Lá na NYSE, no caso. E aqui não tem muito segredo, tá? Ele pega a performance do ouro que nós já vamos ver na prática um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Então, olhando aqui um pouco da lâmina e do material publicitário do ETF de ouro GLDX11 da Investo. Basicamente, ele faz aquilo que a gente comentou, ele compra aqui o ounce, que é lá da NYSE dos Estados Unidos, transforma em GLDX aqui para o Brasil, tá bom? Taxa de administração, agora sim, do Brasil, né, falando da Investo, é de 0,30%. Eles falam aqui em relação ao M, né, que é Assets Under Management, o tamanho do fundo original, a liquidez original que eu digo é relado ativo dos Estados Unidos, tá bom? Mas basicamente aqui o que importa? Essa taxa de administração 0,30%, tem a exposição cambial ao dólar, isso é bem importante para a gente oscilar junto com o câmbio, que é efetivamente quem precifica o ouro, né, em dólar. Aqui eles detalham um pouquinho que o ETF Ounce especificamente, ele se baseia aqui pelas barras de ouro em London Bars, né, que é o que gera aquela medida OZ das onças, mas efetivamente isso não vai afetar tanto a precificação e a movimentação do preço, tá bom? Falando aqui do ponto positivo de diversificar em relação a ter ouro na carteira, muitas vezes é um ativo de diversificação e segurança, muito deflacionária, aquela questão mais defensiva, proteção contra a inflação, perfeito, e é baixo custo, né? Permite investimento em ouro com 0,30% ao ano de custo, então relativamente aceitável. E quando a gente vai aqui para o site oficial da Invest para dar uma olhadinha, né? Então o ticker é GLDX11, a cota intraday está em torno de R$ 89, R$ 90, então não é tão barata assim quanto o concorrente, nós já vamos comparar com a XP, taxa de administração 0,30%, e o patrimônio líquido, olha só, quase 40 milhões. Então, o patrimônio líquido, não vejo problema, não é dos maiores, mas interessante, né? Porque esse ETF foi lançado faz pouco tempo, né? Já tem bastante patrimônio líquido, né? Então, eles reforçam aqui as questões em relação à exposição ao ouro, tá? Mas, basicamente, o desempenho dele é igual ao preço do ouro. Não muda praticamente nada, tá? É realmente ultra correlacionado com o preço do ouro. Você vai estar exposto ao ouro, não tem segredo, não tem grande diferença, tá? Ah, muda um detalhezinho aqui ou ali, o índice, a precificação, o ETF original. Sim, um pouquinho tem que mudar, senão só vai ter cópia, né? Mas a performance em si não tem grandes mudanças. E aí, reforçando 0,30% ao ano para Investo, que é a taxa nacional, né? Taxa não, né? É taxa de administração, né? O custo nacional, acompanha a variação do dólar, importantíssimo. É um único ativo, tá? Não é. Isso aqui, por mais que ETFs possibilitem você diversificar, né? Aqui você só tem ouro ali dentro, então, enfim, né? Não tem mais de um ativo. Você vai ter aqui imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital e esse ETF não paga dividendos, tá? Mas eventualmente acho que alguém vai fazer um ETF de ouro com venda coberta para receber dividendos vindo do ouro, né? Já pensou? Que ideia, né? Comenta aí se você gostou dessa ideia. Liquidação D mais 2, beleza, e data de início, olha só. 31 de março de 2025. Estou gravando aqui em início de maio, né? Então tem um mês, mais um pouquinho ainda, que o ETF foi lançado, é muito pouco tempo. Bom, e antes de seguir, eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico do Panorama Reduto da Capital, que você pode acessar gratuitamente se tiver interesse, o GLDX11. Cara, quando eu coloquei ele aqui no gráfico a primeira vez, eu estranhei muito. Eu pensei, poxa, como é que pode um ativo que foi lançado somente aqui em finalzinho de março, né, 31 de março,
ter tanto histórico assim? Aí eu fiquei pensando e vi problema e não vi problema, até que eu me liguei de uma coisa muito importante. A primeira coisa é que você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, que é muito importante pra mim, você me ajuda demais e não te custa nada. E a segunda coisa é que através aqui de alguns fatos relevantes que a Investo divulgou e teve uma série de questões, o que está nítido aqui para mim agora é que esse ETF ele era o FUD 11, ou seja, os históricos que a gente tem muitas vezes no TradingView e nas plataformas era do FUD 11. O que era o FUD 11? Era um ETF ali relacionado a comidas, agronegócio e assim por diante, tá? Inclusive, se você vai aqui na página oficial da Investo e acha, né, o FUD 11, abre ele aqui na nova aba, a gente percebe que tem um comunicado, ó, a partir de 31 de março, foi justamente a data de lançamento, o fundo teve um novo ticker GLDX11. Ou seja, é bem importante para você que vai fazer algum estudo ou analisar que você se atente, né, que o histórico que está aqui até o dia 31 é do FUD 11 e do dia 31 de março em diante é o GLDX11. Assim, pô, Investo, eu não sei exatamente por que eles fizeram isso, se era para economizar um CNPJ, se era para assambarcar os fundos de um ETF diretamente para outro, se isso é assim, permitido deve ser, né? Não tô falando que eles estão fazendo coisa que não é permitido. Mas para o investidor, pessoa física comum, que de certa forma é quem eu represento aqui, né? Essa, é, um papel social aqui, não é muito prático, tá? É um pouco complicado. Eu sei que, obviamente, existem as razões, as decisões são deles, mas fica aqui o alerta se você for analisar, tanto no Panorama Receita Capital ou no TradingView, né? Querendo ou não, isso aqui é o TradingView que puxa os dados, você fique atento porque grande parte desse histórico é FUD 11, tá bom? E eu demorei muito para descobrir isso sozinho. Fiquei muito tempo olhando e falei, cara, como é que já tem um histórico? E como é que esse histórico surgiu? Porque não faz sentido nenhum. Olha só, aqui eu trouxe vários ETFs e vários ativos para a gente comparar, tá bom? Então estou trazendo aqui o Gold 11, que é o concorrente da XP. Vamos colocar aqui em percentual, aí eles ficam todos na mesma movimentação. E também vou trazer aqui ó, o ounce multiplicado pelo USDBRL, né? Por que eu vou trazer o ounce multiplicado pelo USDBRL? Porque ounce é o ETF original lá da Vanek e o USDBRL é o dólar. Ou seja, a gente vai ter a mesma performance simulada, a mesma não, né? Mas praticamente igual, do ounce vezes o USDBRL. Então isso aqui praticamente é o GLDX11. E vocês já podem ver aqui de cara que o Gold 11 anda exatamente igual o ounce vezes o USDBRL, né? Então, efetivamente, o GLDX que está aqui embaixo, o GLDX11, perdão, cara, vamos desconsiderar isso aqui porque vai só confundir tanto a mim quanto as pessoas, né? Mas a gente já entendeu que esse gráfico a partir de tal dia é um ativo e antes daquele dia ele era outro, tá bom? É uma novidade para mim também. Vamos lá. Então, o que eu separei aqui para nós compararmos, né? A grande proposta da Investo, primeiramente, é fazer barulho no mercado, incomodar a concorrência e também ganhar dinheiro, né? Querendo ou não, eles também querem isso, enfim, até aí tudo certo. Mas o GLDX11, que com a Investo, eles vêm justamente para fazer uma segunda proposta de um ETF de ouro, diferente da XP, que é o ETF mais conhecido atualmente, é o maior que tem, é o único basicamente, né? E o ETF da XP, querendo ou não, ele funciona muito bem já faz um tempo. Por quê? Porque ele tem uma taxa de administração que é 0,30% também, ou seja, ele já é mais antigo, né? A liquidez é a mesma, as questões são praticamente todas as mesmas. E quando a gente olha aqui para conhecer o fundo, logicamente o imposto de capital também é o mesmo, enfim, é tudo igual, acompanha a variação do dólar, então tudo muito, muito parecido. Talvez uma das as duas maiores vantagens do Gold 11 sejam a cota patrimonial ser mais barata, né, próximo aqui de 10, 20 reais, e o patrimônio líquido, olha só, 1,6, 1,7 bi, né? Olha, deu uma queda no patrimônio líquido recentemente, mas, enfim, isso aí é oscilação do mercado, beleza? Tá, mas o meu ponto aqui, já vai um primeiro alerta, né? Você efetivamente não está tendo uma taxa de administração menor do que a do concorrente que já existia, que é o maior patrimônio líquido, que as pessoas vão preferir por causa da liquidez, tá? E até aí, beleza. Aí você pode falar assim, não, Anthony, mas é que você não viu que o ounce que está comprando lá, né, inicialmente aquele ETF, ele tem uma taxa de 0,25. Sim, mas olha só, o da BlackRock, que é o Gold Trust, o IAU, que é o que o Gold 11 compra, ele também tem esse FII. Então, assim, efetivamente não tem muita mudança, tá? Fora que aqui o histórico ali do GLDX11 tem aquela componente FUD 11, tá certo? Mas beleza, só para mostrar para vocês então, efetivamente que se a gente pegar tanto o IAU ou o ounce, que são os dois ETFs originais com a mesma taxa de administração, com os mesmos ativos, basicamente o comportamento deles é só o ouro, eles têm o mesmo funcionamento, tá? E aí se a gente multiplicar
qualquer um deles pelo real, a gente vai chegar aqui em algo muito próximo ao Gold 11, né? No caso, eu multipliquei os dois para mostrar para vocês que todos andam muito, muito, muito parecidos, andam praticamente iguais. Se a gente divide, por exemplo, esse aqui é legal de mostrar, a galera não entende, esse aqui é diferenciado. Se a gente divide, por exemplo, o IAL multiplicado pelo dólar real, dividido pelo Gold 11, o que a gente está fazendo aqui? É meio confuso, né? A gente está indexando esses ativos para ver se eles realmente têm diferença, ou se eles realmente fogem muito para um lado ou para outro, tá? E a gente percebe que não, é basicamente uma linha reta entre os dois ativos, né? Ah, Anthony, mas daqui 2021 até agora ele está se valorizando um pouquinho, ou seja, o IAL lá do exterior convertido para real está se valorizando um pouquinho mais do que o Gold 11 no Brasil. E sim, isso é esperado. Notem que é um pouquinho, né? Tipo 1,6% ao longo de 4 anos, 5 anos às vezes. Beleza, mas tá se valorizando mais. Só que aqui tem um ponto, né? Muitas pessoas vão pensar assim, ah, Antônio, então eu vou tirar o meu dinheiro do Brasil, vou comprar esse ETF lá fora, qualquer um deles, e aí eu vou ganhar um pouquinho mais ao longo de muito tempo. Só que você não pode esquecer que para tirar o seu dinheiro do Brasil, ou seja, aqui no, a gente chama isso aqui de T0, né? O tempo zero da simulação. Você vai ter que pagar um câmbio, vai ter que pagar o spread do câmbio, vai ter que pagar um IOF e talvez tenha que pagar uma taxa de corretagem para executar essa primeira ordem. E provavelmente você vai fazendo isso em várias vezes no longo do caminho. Claro que não é muito caro, não é muita coisa, isso até compensa em alguns casos, porém, não se engane, você não está começando do zero e chegando até aqui, você está começando aqui já com um certo, não é um certo prejuízo, não é prejuízo, né? Mas você está começando já pagando algumas taxas e alguns spreads. Isso é natural do mercado. A grande questão é o seguinte, né? Se são ETFs sem liquidez ou algum BDR que você não consegue realmente executar num preço saudável, pode fazer diferença comprar no Brasil ou fora. Agora, para ETFs muito líquidos, ativos muito tranquilos, que tem market maker, que você vai ali no 1 minuto já está bem preenchido o gráfico, geralmente a diferença ela não é tão relevante no longo prazo, tá? Ah, Anthony, pode ter diferença em 20, 30 anos? Cara, com certeza vai ter diferença. Agora, essa diferença vai ser super relevante para você? Não, não vai. Vai ser um pouquinho melhor, vão ter algumas vantagens. Talvez você não queira repatriar esse dinheiro para o Brasil nunca mais, ou queira gastar de outras formas. Daí tem casos e casos, mas assim, se você achar que, se eu botar o dinheiro para fora, eu vou ganhar mais do que comprando o ETF aqui dentro. Não, você vai ganhar um pouquinho mais, às vezes a mesma coisa, às vezes até menos, se duvidar, tá bom? Fica aqui só o disclaimer, mas quem gosta, né, quem quer tirar o risco Brasil, né, de efetivamente diversificar o país, deixar em outra corretora, por questões legais, enfim, cada um tem a sua razão, também faz sentido. Teoricamente, é muito interessante também, tá? Só não vamos nos enganar achando que vai dar mais dinheiro, tá? Não existe almoço grátis. O mercado, ele arbitra naturalmente essas duas soluções. Agora aqui olhando e simulando um pouquinho do ounce multiplicado aqui pelo dólar real, né? A gente tem basicamente o GLDX11 simulado aqui, né? Em bastante tempo, tá certo? Então, efetivamente aqui a gente consegue ter uma simulação aqui no longo prazo dele que, de novo, é o comportamento do ouro, né? Se a gente digitar Shao BRL, Shao USD multiplicado por USD BRL, né? Shao BRL acho que não existe. Pronto, tem o mesmo comportamento, é efetivamente o preço do ouro, tá? Você vai ficar exposto à variação do ouro. E efetivamente você tem que tomar muito cuidado com o ouro, porque ele pode ficar de lado muito tempo ao longo dos ciclos. Nem sempre ele vai bombar e vai ser tão bom assim como ele está funcionando agora. O ouro atraiu o olhar de muita gente porque recentemente ele se valorizou bastante, né? A gente pega aqui período somente em 2025, se eu não me engano, ele foi o top 3 dos ETFs que mais se valorizou aqui, né, em determinado momento. 2025 não, perdão, nos últimos 12 meses. Tava se valorizando um monte, só que nem sempre é assim, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a questão de se animar e sair comprando ouro agora. Então as soluções que vão te atender mesmo, elas vão gerar então de uma boa carteira de investimentos, que conversa com seu perfil de risco e com seus objetivos. Se você não tem nada disso, a Resulta Capital te ajuda com carteiras recomendadas tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. Assim você garante um portfólio diversificado, seguro e que te atende efetivamente ao que você quer, ao que você precisa, sem correr risco demais e, claro, totalmente independente, né? Livre de conflitos de interesse. Então, todos os ativos das carteiras recomendadas, eu, por exemplo, não tenho nenhuma taxa extra, nenhuma comissão para recomendar. Eu realmente coloco aqui o que eu acredito efetivamente que é o melhor para as pessoas. E, claro, se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso, tem aqui um link na descrição e também no primeiro comentário do vídeo com todas as explicações das carteiras recomendadas lá. Quando a gente analisa o ROC, que são as janelas móveis aqui do ouro, numa janela semanal, né? Colocando aqui então os 50 períodos,
Olhando o gráfico semanal, a gente tem basicamente janelas móveis de 1 ano, então de forma bem direta e simplificada, porque a análise completa do ouro está no vídeo do Gold 11, que eu vou deixar recomendado já já aqui no final do vídeo. A gente tem aqui, em termos históricos, o ouro já trazido para reais, ou seja, o dólar sempre ajudando a subir um pouquinho. A gente tem aqui em momentos muito ruins da história, ele perdeu aqui 25%, ou então 15% numa janela móvel, 17%, 20% em janelas móveis aí de um drawdown, tá certo? E tiveram momentos muito bons que ele chegou a ter aqui 57% de alta, 100% de alta praticamente, ou então 60%, 65% de valorização em 12 meses. Naturalmente, você não pode pegar só os casos piores nem melhores, você tem que olhar um pouquinho da média, um pouquinho do que é um pouco mais comum e mais recorrente. Talvez um dos pontos mais tranquilos seja aqui na faixa de 20% em ciclos bons, ou então mesmo muito próximo de 0 até 8, 10% em anos mais fracos, né? Novamente, tem aqui a contribuição do dólar, que sempre ajuda os ativos do exterior a se valorizarem frente ao Brasil. Então, aqui você tem uma super proteção contra a inflação, porque além de ser o ouro que te protege contra a desvalorização do dólar, você também tem o dólar que te protege contra a desvalorização do real, tá certo? E novamente, o desempenho dele vai ser praticamente igual ao Gold 11, tá bom? Que é o ETF efetivamente do concorrente e da XP. Então eu quero muito saber de você o que você acha desse ETF GLDX, qual aplicação prática você vê no seu portfólio, no seu patrimônio, se você já tem ou se você não tem o Gold 11 na carteira. Mas aqui vão alguns comentários meus, né? Além do disclaimer e do risco de você investir em ouro, que precisa tomar um certo cuidado, tem que ver se faz sentido para o seu objetivo, ele tem volatilidade, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu gostaria muito de ter visto, ao invés de trazer aqui 0,25% de taxa de administração, ou até menos, tá bom? A solução nova que está chegando agora, que é o GLDX, ela vem com alguma vantagem nítida em relação ao concorrente anterior, tá? Ao Gold 11, por exemplo. Aqui, né, o Gold 11. E nesse momento, eu não consigo identificar, assim, de forma muito clara e nítida, nenhuma vantagem imediata ao Gold 11. Então, por exemplo, a taxa de administração é a mesma. O desempenho aqui do índice e do ETF que está sendo comprado do exterior também é o mesmo, tá? O Ounce, ele anda praticamente igual ao IAL. Ambos têm as mesmas taxas de administração. E nesse caso, a própria XP tem um pouquinho mais de... Um pouquinho não, né? Um pocão mais de patrimônio líquido, tá? Então isso ajuda muito na questão aqui da liquidez. Hoje, essas duas soluções, elas são muito similares, tá certo? Sinceramente falando, não vi grandes mudanças, grandes diferenças. Mas, efetivamente, se você sabe de alguma coisa, alguma outra razão, ou se você quer ter os dois na carteira, cara, comenta pra mim aqui embaixo que eu quero muito saber e eu vou responder todos os comentários, tá certo? E tá aqui recomendado o vídeo do Gold 11 e lá sim eu faço uma análise um pouco mais técnica de resultados sobre o ouro, de comentários sobre o desempenho do ouro e também lá do ciclo inflacionário, tá bom? Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.